Em 2022, a Europa cortou o gás russo. Parecia libertação, bandeiras tremulando, discursos inflamados sobre soberania energética, promessas de nunca mais depender de Moscou. Mas algo invisível aconteceu nos bastidores enquanto o mundo aplaudia. A dependência não acabou. Ela só mudou de endereço, trocou de uniforme, aprendeu a falar inglês. Os gasodutos russos esfriaram, mas novos navios começaram a cruzar oceanos, carregando gás liquefeito de portos americanos, terminais do Catar, plataformas nigerianas. E hoje, a cada inverno que se aproxima, a conta chega. Não em rublos, mas em euros multiplicados. Não em ameaças políticas, mas em volatilidade de mercado. A Europa pensou que estava se libertando de um dono. Descobriu que apenas contratou novos patrões, invisíveis, difusos, muito mais caros. Este é o roteiro de como a maior mudança energética do século XXI foi também a maior troca de dependências da história recente. Por décadas, o gás russo foi a espinha dorsal invisível da Europa. Em 2021, cerca de 40% do gás que aquecia casas alemãs, alimentava fábricas italianas e sustentava a indústria química europeia vinha da Rússia. Não era improviso, era infraestrutura de longo prazo, milhares de quilômetros de gasodutos enterrados, contratos de 20 anos, preços indexados e previsíveis. O gás chegava silenciosamente, continuamente, através de tubulações fixas que atravessavam fronteiras como veias atravessam um corpo. Era barato, era estável e, acima de tudo, era previsível. Empresas planejavam investimentos sabendo quanto pagariam por energia nos próximos anos. Governos construíam orçamentos sem sustos. Famílias recebiam contas que variavam com o consumo, não com o humor dos mercados. Energia funcionava como infraestrutura. Algo chato, confiável, esquecível. Ninguém acordava pensando de onde vinha o gás. Ele simplesmente estava lá, como eletricidade ou água encanada. Então veio fevereiro de 2022. A invasão da Ucrânia, sanções econômicas, contra-sanções energéticas e, de repente, um medo ancestral voltou a assombrar a Europa. O inverno sem aquecimento. Os gasodutos se tornaram armas geopolíticas. Moscou cortava fornecimento, Bruxelas impunha sanções. E no meio disso tudo, a Europa fez uma escolha que mudaria tudo. Decidiu trocar canos por navios, contratos por mercado spot, previsibilidade por flexibilidade, dependência russa por dependência global. Naquele momento, parecia a única saída. Hoje, parece uma troca de patrões. Imagine um fornecedor único controlando 40% do seu suprimento vital. Parece perigoso, certo? Mas havia um acordo implícito nessa relação. A Gazprom, a gigante estatal russa, precisava da receita europeia tanto quanto a Europa precisava do gás. Contratos longos garantiam volumes e preços. Não havia leilão diário. Não havia competição global pelo mesmo carregamento. O gás fluía através de tubulações fixas, Nord Stream, Yamal, Transgás, com a regularidade de um metrônomo. Era uma dependência, sim, mas era uma dependência estável, mapeada, conhecida. As regras do jogo não mudavam a cada madrugada. Os riscos eram geopolíticos, não financeiros. Moscou podia pressionar, mas não especular. Após 2022, a solução foi apresentada como moderna, diversificada, resiliente. O LNG, gás natural liquefeito, resfriado a menos 162 graus Celsius e transportado por navios-tanque. Parece simples, parece tecnológico, mas muda absolutamente tudo na estrutura de dependência. O LNG não é vendido em contratos de 20 anos com cláusulas conhecidas. É negociado no mercado spot global, onde quem paga mais leva o carregamento. Preço muda todo dia, a cada hora, na verdade. Um navio carregado no Texas decide em tempo real se vai para Roterdã ou para Xangai, dependendo de quem oferece mais dólares. A Europa deixou de ser destino garantido, virou licitante. Antes, contrato fixo de longo prazo. Agora, leilão permanente, 24/7, sem trégua. O gás agora vem dos Estados Unidos, do Catar, da Nigéria, da Austrália. Mas quem realmente manda não são esses países, são os traders. Companhias globais de commodities, fundos de investimento, especuladores de energia que operam em telas de computador e movem navios como peças de xadrez. A Europa deixou um fornecedor dominante, visível, previsível, politicamente negociável e entrou num cassino global de energia onde ninguém controla o resultado. Não há mesa de negociação, não há Kremlin para pressionar ou União Europeia para barganhar. Há apenas algoritmos, contratos futuros e a lei da oferta e demanda em escala planetária. Ontem, Moscou decidia quanto cobrar.
Hoje, o mercado decide. E o mercado não tem capital, não tem diplomacia, não tem memória. Em 2022, o preço do gás natural na Europa disparou para níveis nunca vistos. O índice TTF, referência europeia, chegou a ser 10 vezes maior que a média histórica dos anos anteriores. 10 vezes. Não por escassez física de gás no planeta. Havia LNG disponível, mas a Europa agora competia com a Ásia pelo mesmo suprimento. E quando o inverno chegava simultaneamente em Berlim e em Tóquio, o preço explodia. Famílias europeias pagavam contas que refletiam não o custo do gás, mas a competição global por ele. O gás russo era caro politicamente, o LNG é caro financeiramente. A diferença? O custo político você negocia, o custo de mercado você apenas paga. Exportadores de LNG bateram todos os recordes de lucro. Empresas americanas de gás natural viram suas receitas explodirem. Terminais de exportação no Golfo do México operaram no limite absoluto da capacidade. De acordo com dados oficiais da EIA, as exportações de LNG dos Estados Unidos atingiram máximas históricas em 2022 e 2023, transformando os SUA no maior exportador global da commodity. Não foi caridade, foi oportunidade de mercado. Quando a Europa precisou de alternativas urgentes, pagou o preço de urgência, e pagou bem. Do outro lado do Atlântico, acionistas aplaudiram, terminais foram ampliados, novos projetos aprovados. A crise europeia virou boom americano. Governos europeus precisaram intervir massivamente para evitar colapso social. Centenas de bilhões de euros em subsídios emergenciais foram despejados para congelar preços, proteger indústrias, impedir que famílias passassem frio. A Alemanha, sozinha, gastou mais de 200 bilhões de euros em pacotes de ajuda. A França nacionalizou parte da conta de energia. A Itália subsidiou empresas intensivas em energia para evitar falências em massa. O custo da transição do gás russo para o LNG não desapareceu. Foi socializado, transferido das empresas de energia para os contribuintes. O mercado funcionou, mas o Estado pagou a conta para que a sociedade não quebrasse. Na Alemanha, o coração industrial da Europa, fábricas de química, metalurgia e fertilizantes começaram a reduzir produção. Não por falta de demanda, não por crise de mercado, mas porque energia cara tornou a produção inviável. Pequenas e médias empresas que não conseguiam repassar custos simplesmente pararam turnos ou fecharam linhas. Empregos evaporaram, cadeias de suprimento quebraram. E o mais irônico, algumas dessas empresas começaram a considerar realocar produção para os Estados Unidos, onde o gás era farto e barato. A Europa, que tentou se libertar da dependência energética, viu sua indústria considerar migrar para o novo fornecedor dominante. Contas de luz e aquecimento explodiram nas casas europeias. Em alguns países, famílias viram aumentos de 200%, 300%. Não eram números abstratos em relatórios econômicos, era o orçamento mensal derretendo. Decisões impossíveis: aquecer a casa ou comprar comida. Governos distribuíram vouchers de energia, cidades abriram centros de aquecimento públicos onde pessoas podiam passar o dia sem gastar eletricidade em casa. Idosos morreram de frio, protestos eclodiram. A crise energética virou crise social, virou crise política. E tudo isso não por falta de gás, mas por preço de gás. A Europa tinha energia, só não conseguia pagar por ela. O pior não foi o choque inicial, foi descobrir que a volatilidade veio para ficar. Com o LNG, o preço do gás na Europa agora depende de clima na Ásia. Se o inverno for rigoroso na China, o preço sobe globalmente. Capacidade de transporte marítimo. Se houver congestionamento em canais, o frete encarece. Decisões de traders globais. Se especuladores apostarem em alta, o preço reage antes mesmo da demanda real. A Europa perdeu o controle sobre a própria energia. Se a China pagar mais, o navio muda de rota. Se o Catar priorizar contratos asiáticos, a Europa fica em segundo plano. Soberania energética virou slogan vazio. Na prática, a Europa virou refém do mercado global. Antes, o risco era geopolítico. A Rússia podia usar o gás como arma, mas também precisava da receita. Havia equilíbrio de dependências. Agora, o risco é de mercado puro. Nenhum fornecedor precisa da Europa especificamente. O LNG vai para quem paga mais. Não há lealdade, não há memória histórica, não há relação de longo prazo. E aí surge a pergunta incômoda que governos europeus evitam responder.
Isso é soberania energética ou apenas outra forma de dependência mais difusa, mais cara, mais imprevisível? A Europa trocou um patrão visível por 1000 patrões invisíveis, ganhou flexibilidade, perdeu controle e paga por isso a cada inverno. A Europa se libertou da Rússia, isso é inegável. Cortou os gasodutos, reduziu a dependência de Moscou, mostrou que escolhas geopolíticas têm custo, mas são possíveis. Mas ao fazer isso, não se libertou da dependência em si, apenas mudou de fornecedor. Trocou um dono por vários, trocou previsibilidade por flexibilidade, trocou estabilidade de preço por volatilidade de mercado e descobriu, da forma mais cara possível, que energia não é uma commodity como qualquer outra. Energia é estrutura, é a base sobre a qual tudo o mais funciona. Quando a base é instável, tudo treme. Famílias tremem, indústrias tremem, economias tremem. O LNG não foi uma solução, foi uma troca. E como toda troca, teve vencedores e perdedores. Os vencedores foram os exportadores, os traders, os especuladores que surfaram a onda da crise. Os perdedores foram os contribuintes europeus, as indústrias que fecharam, as famílias que passaram frio. A lição aqui é dura, mas simples. Você pode escolher seus fornecedores, mas não pode fugir da dependência. A única questão é, que tipo de dependência você prefere? A previsível e geopolítica ou a volátil e mercadológica? A Europa escolheu a segunda, agora vive com as consequências. E a cada inverno, quando os preços sobem e os navios disputam rotas, a mesma pergunta volta. Valeu a pena trocar de dono? Ou apenas descobrimos que o mercado é um patrão muito mais implacável que qualquer Kremlin? Não deixe que a Europa seja o único exemplo. A mudança no sistema energético global está apenas começando. Assine o canal, compartilhe este vídeo e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre como a geopolítica está moldando o futuro da energia e o seu futuro também. O que você acha dessa mudança? Deixe sua opinião nos comentários.